Estamos aqui começando mais uma live e eu vou esperar a minha convidada especial aqui. Ai, sextou, gente, sextou, pelo amor de Deus. Sextou e nós merecemos. Ai, ela chegou, Cecília, você chegou aqui. Olá, queridíssima. Eu vou aqui já te colocar aqui. Eu tô com um certo probleminha aqui nesse Instagram que às vezes não entra, não sei por quê. Ativou o vídeo? Opa, Olá, ativou o vídeo. Cadê boa noite. você? Boa noite. Ai, querida, tá vendo? Tá acontecendo um probleminha aqui que eu não te vejo, mas não faz mal. Você tá aí, né? Eu tô aqui, eu tô te Ai, vendo. então tá ótimo, tá ótimo. Eu não sei o que acontece no meu Instagram aqui, que já aconteceu com a Nelly também, que ela tava aí, eu tava aqui, mas eu não via dividido, sabe? Mas não faz Entendi. mal. Vamos seguir assim, porque eu sei que funcionou, tá? Com ela funcionou, com você também vai Muito funcionar. Ai, obrigada pelo seu tempo, obrigada por a gente poder bater esse papo aqui no Sextou de hoje, né? bom com vinho. Você está vendo, já estou aqui com vinho nas minhas mãos. Que ótimo, que ótimo. E eu também estou aqui para a gente começar nosso café com vinho. Hoje eu estou de branquinho, tá? Então vamos fazer aqui o nosso brinde aqui do café com vinho. Tintim para você. E vamos começar. Vamos começar. Para quem está chegando agora por aqui, sejam bem-vindas também, tá? Aqui no Café com Vinho a gente bate papo sobre vinhos, a gente conversa com as minhas alunas, converso com vocês também, né? Com a audiência. E a gente conversa também sobre perguntas, né? Sobre coisas aí sobre o vinho, sobre a gastronomia. E para quem não me conhece, eu sou a Lília e eu ensino mulheres a harmonizar aí vinhos com comidas de uma maneira fácil, de uma maneira descomplicada, simples. E a gente vai bater um papo hoje com a Cecília, que é a minha. Não, não vou falar o que é a Cecília, não. Vou perguntar para ela quem ela é. Cecília, você é aluna da Castalha? Quem você é? Se apresente. Aluna da Castalha Mulheres do Vinho, né? E tenho a honra, né, de receber conhecimento, compartilhar experiências com essa sommelier maravilhosa que é a Lília Loureiro. Então, sim, eu pertenço à Castalha com muita honra e orgulho. Ai, que delícia. E já faz um tempo, né, Cecília, que a gente se conhece, né? Faz uns anos, né? Faz uns Desde anos já, né? por aí Você é 2000. uma das primeiras alunas, você é uma das primeiras turmas, né, das alunas, mas olha que incrível, você já faz parte, mas a gente só se conheceu esse ano no presencial, né? Pois Que é, emoção! online, tudo online, uma coisa que eu nunca imaginei que fosse possível degustar vinho e trocar experiência com amigas de forma online, e sempre funcionou muito bem. E não largamos mais online, mesmo agora com presencial, a gente continua fazendo online, né, Li? Ah, é muito bom, né? Porque é justamente isso, a gente se conheceu no online, a gente ficou amigas no online, parecia que todo mundo já se conhecia há muito e já se conhecia mesmo, né, há muitos anos, mas quando chegou no presencial também é uma vibe diferente, né? Muito legal. Claro. Mas, Cecília, falando de vinhos, falando do seu aprendizado, eu queria saber, para você até falar para as meninas aqui que estão nos acompanhando, né, se você hoje se considera uma mulher que já sabe escolher seu vinho com confiança, um bom vinho aí para você harmonizar uma comida que você deseja, de uma maneira mais simples, mais descomplicada. Como que é hoje para você? Sem dúvida alguma, Lilian. Então, assim, a minha história com vinho vem desde não gostar, né? Então, antes eu nem apreciava o vinho, até o momento que eu comecei a apreciar, mas me sentia perdida, não sabia escolher uma uva, o país de origem. É, e atualmente, assim, eu me sinto muito segura do pitaco em todos os lugares. Quero entender a safra, quero entender se está em barrica ou não, enfim. E hoje eu já consigo compartilhar com as amigas o conhecimento também e apreciar um bom vinho. Então, realmente, isso mudou muito e, né, isso traz, né, uma cultura que a gente acaba compartilhando, né, e divulgando com os colegas nas confraternizações e nos momentos bons da vida, né? Que tomar vinho sempre é bom. Isso que é a melhor parte, né? Porque a gente tem uma filosofia aqui nas Mulheres do Vinho, né? Que é justamente isso, é aprender com prazer, mas sempre compartilhando com boas amizades, né? Que isso é um dos valores aí bem importantes para o pessoal do vinho. O vinho, ele é muito atraente, né, Cecília? Mas como que foi para
você lá no começo, assim, você acreditava que era possível sentir aromas do vinho ou você achava que isso daí era meio enganação? Como é que era isso? Você falou que veio do não gostar até E, começar e depois agora já, né? Já avançar. Né? não, Como é que era isso para você? então, para mim foi surpreendente, porque no começo, toda vez que eu iria, né, sentir os aromas, né, e até então começar a realizar, a trazer experiências que a memória afetiva traz com o cheiro de madeira, né, um cheiro cítrico, né, na verdade o aroma, né, que a gente fala aqui, que a gente é muito chique. Então, os aromas começaram a aparecer, né, e eu consegui diferenciar. Então, foi incrível. E a forma também de como degustar, né? De como sentir o aroma. Então, primeiro com o vinho parado, depois eu não mexia, como ele mudava. Então, um vinho depois de aberto. Então, essa evolução, né? E a capacidade de compreender e de sentir, né? Essa sensação, né? Do que te traz as memórias afetivas dos aromas, realmente para mim foi surpreendente. Para mim, cheirava vinho e eu não sabia do que era. Mas hoje em dia não, eu sou bem capaz. Aliás, né, vou até apresentar vocês. Trouxe aqui meu kit Castalha Mulheres do Vinho. E aqui a gente tem uma tabelinha com infinitos aromas que a gente fez nas aulas. E aí a gente vai realmente concatenando, né, e relembrando. E foi muito bacana para mim. Realmente foi um diferencial. Cecília, e você, assim, falando um pouco de você também, porque eu acho que é legal as meninas conhecerem, né? Porque você é uma pessoa que você vem da área de qual área mesmo? Não, qual área que você se formou, assim? Quais os seus estudos, assim, nessa parte de formação? Então, eu sou advogada, né, já formada há mais de 20 anos. E sempre tive oportunidade, sempre, né, de degustar vinhos em ocasiões até de trabalho, de confraternização, mesmo jantares. E eu ficava deslocada em escolher, sempre eu era conduzida, né, às escolhas. Hoje em dia, depois de Hum, Castalha, Mulheres do Vinho, me sinto totalmente segura para fazer uma escolha, para dar uma sugestão. E mais do que isso, né, Lilian, é a questão cultural mesmo. O que me surpreendeu foi que nas nossas aulas, cada vinícola que você falava, cada uva, cada tipo de garrafa, né, a gente sempre trocou experiências sobre a questão cultural, a questão histórica, né? Então, traz muita musculatura, vamos dizer assim, para a gente produzir assuntos relacionados ao vinho. Então, assim, acabou sendo um capítulo de todas as minhas rodas de conversa, seja inclusive no profissional. Vejo várias amigas minhas entrando aí da empresa, das quais eu inclusive já indiquei, né? Porque eu gosto de compartilhar coisa boa. Quando eu, né, acredito, né, e gosto, né, de uma corrente, como é a do vinho, como é de estudar o vinho, ele é muito mais do que degustar o vinho. É realmente trocar conhecimento e cultura. é uma das coisas que a gente sempre norteou, então, como elas são novas aqui, até para elas se posicionarem, o que é essa questão de Castalha, que a gente fala sempre tanto Castalha, Mulheres do Vinho, Castalha, Mulheres do Vinho, né? Só para elas entenderem um pouquinho aqui, uma historinha curtinha aqui, é que realmente. Eu tô vendo uma Oi? cara que eu tô ao vivo, mas aí indica para as mulheres, viu, ô Lucas e Vinícius? Não, mas podem vir, podem participar também, né? Pode. Só não pode ir lá para as nossas aulas. Ah, não, não pode. Só de Não pode. mulheres. É isso, mas podem vir sim. Então, o que ocorre, né, é que a gente já começou a degustar, né, entre mulheres há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, a gente começou a degustar entre mulheres lá no presencial, num restaurante, quando eu voltei da Espanha, porque eu fui trabalhar na Espanha, fui executiva na Espanha, foi lá que eu aprendi, né, tudo que eu sei de vinhos, assim, lá que eu comecei. Mas o que eu queria comentar era isso, que a gente se reunia para degustar entre mulheres há 20 anos atrás. E claro, a gente começou a degustar e com esse intuito de aprender, isso que a Cecília falou, né, bem interessante mesmo, que sempre era essa coisa do aprendizado. E chegou um momento, acho que depois de umas 3, 4 reuniões, que a gente falou, mas tá bom, mas como é que nós vamos chamar? A gente gosta de ter nome, né? Vamos chamar nosso grupo. Como é que nosso grupo vai se chamar? E aconteceu que a gente fez tipo de um concurso ali entre nós, éramos lá uma meia dúzia, 10 mulheres, falou, ah, vamos trazer um nome na próxima reunião, vamos trazer um nome, vamos pesquisar um nome legal para o nosso grupo? Vamos. Aí, tal, eu não lembro exatamente quem trouxe a pesquisa, tá, do nome, eu pesquisei também, todas trouxemos, mas o consenso foi Castalha, porque Castalha vem da mitologia grega, né? Castalha era uma ninfa aquática
E a ninfa, né, ela, enfim, vivia lá nos gregos, lá naquela época lá dos gregos, e eles se relacionavam com os deuses, né? Então Apolo perseguia a Castália. E a Castália, lá fugindo de Apolo, ela se atirou nas águas do rio Delfos e formou uma fonte. E essa fonte de águas cristalinas, além de ser uma fonte de sabedoria, é uma fonte ligada também à cultura, à poesia, à arte, a todas as coisas gostosas que o vinho remete a gente, né? Então aí foi unânime, né? A gente escolher esse nome Castalha, e por isso que a gente fala que a gente é castaliana, que é a Castalha para cá, Castalha para lá, reunião da Castalha, então ficou Castalha. E a Castalha reúne as mulheres, né? As mulheres do vinho. Aí virou o curso da Castalha, virou tudo Castalha. Porque às vezes o pessoal fala, né? Mas, caramba, o que é Castalha, né? E Castalha realmente é o nome do nosso grupo lá de trás, que até hoje permanece, Tem né? E história tudo, né, que rodeia mesmo o vinho em si. Até o nome ele traz uma história, muito bom. E é curioso, porque é o seguinte, até hoje eu estava relembrando isso, porque é curioso, eu estou falando do Apolo, né? Que é um deus grego, ele é o deus das artes e também o deus da beleza. Só que o Apolo tinha um lance legal, o Apolo emprestava, porque lá ele fazia os cultos a Apolo, essas águas de sabedoria serviam para eles fazerem aqueles cultos ao deus Apolo, né? E aí o que acontece? Ele emprestava nas festas, né, da vendima, que o deus é Baco, ele emprestava esse espaço para o Baco fazer as festas dele também lá. Entendeu? Então tem uma conexão com o vinho aí. Por isso que a gente fala que a história, o vinho é muito permeado de histórias, né? E aí eu te pergunto, você sente mais prazer com o seu vinho por conhecer essas histórias? Oi? Não, eu ia Fala, Celina. falar que entrou minha cunhada que mora em Portugal. Não sei se ela está aqui ainda, a Raquel. E aí nós tivemos a oportunidade de degustar aquela maravilha do peramanca, né, do vinho português, que é um outro ponto em relação à castalha, né? Que é a questão de você ter a oportunidade entre amigas de degustar, inclusive, vinhos nobres, que literalmente nobre, né? Que é um vinho que tem uma história aí com as colegas da Castalha. Então, tem esse ponto também que é super bacana de compartilhar. Você acaba criando amizades, laços e oportunidades de degustar iguarias, como fizemos recentemente com Peramanca, né, Lilian? É verdade, porque uma das coisas que a gente fala muito, e muitas mulheres às vezes têm esse mito, né, de que vinho é caro ou de que vinho é O bom inacessível. E na verdade, e a gente desmistificou isso também, nem sempre, né? nem tem, porque na verdade você não precisa de vinhos caros para harmonizar, né, para sentir prazer com vinho. Não é toda hora que você precisa ou só precisa dos vinhos caros. Claro que existem esses vinhos mais icônicos, né, esses vinhos mais emblemáticos, mais famosões, mas justamente a gente fala, quem tem amigo não morre pagão, né? Então, quem tem amigas do vinho podem compartilhar uma garrafa de um vinho mais caro, porque justamente a gente compartilha entre amigas, né? E a É gente isso. acessa vinhos muito diferenciados. E isso é muito legal, né? Porque eu acho que aí é uma grande oportunidade da gente sair da nossa caixinha, né? E expandir o nosso. Se expandir, né, para esse mundo dos vinhos. E claro, o vinho ele remete muito ao prazer, não só ao prazer do vinho em si, mas da companhia, da comida. Então, eu queria saber como é que você se sente hoje em relação ao seu prazer pessoal, né? E os vinhos. Mudou alguma coisa para você? O que Ah, aconteceu? muito, né? Inclusive em relação à harmonização com a comida, né? Antes eu imaginava aquele padrão, né? Vinho tinto em relação à massa, vinho branco em relação que combinaria com peixe, que é uma grande verdade, mas não necessariamente, né? Hoje eu consigo realmente fazer combinações erógenas, como você diz, né? Fazer para harmonizações que realmente acabam aflorando exatamente esse prazer com relação à combinação e sentimentos diferenciados, né? Não fica só no padrão. Então você acaba começando a usar, né, novas experiências e é muito bacana. E Cecília, e aí como é que é? Você já falou um pouquinho disso, que aí você começa a influenciar pessoas ao seu redor, você já tem papos de vinho com as pessoas. As pessoas à sua volta, o que começaram a dizer de você depois que você entrou aí para o nosso mundo paralelo das mulheres do vinho aí? Que a gente chama aqui do nosso
mundo paralelo das mulheres do vinho, né? Onde nós estamos. Elogiar, né? E fazer ligação ao empoderamento feminino, né? Porque em relação ao vinho também, você mesma conta a sua história, né? Era um ambiente muito machista lá atrás, né? Só tinham homens, né? Sommelier homens, tal, e as mulheres foram conquistando espaço. E em relação ao vinho, é mais um ponto, né? Que minhas amigas falam que eu sou metida, que agora eu sou empoderada e que eu dando aula de sommelier a elas, mas na brincadeira, né? Mas realmente em forma de inspiração, de elogio, né? E de realmente orgulho pelo fato de eu ter criado isso. E eu sempre comento, eu tenho aula, hoje eu não posso. Aula do quê? Aula das mulheres do vinho. Ficava sempre. Aí ser só, né, um prazer, um hobby, mas hoje em dia realmente é uma troca muito importante e todos começam a elogiar e avaliar. Isso tem sido muito bacana. Você sente que as mulheres têm tido mais interesse pelo vinho, Sim. Cecília? Sim. Você nota No meu isso? círculo de idade, 89% tem o interesse não só de degustar, mas realmente conhecer a origem, conhecer, né, a questão cultural. Então, Uhum. eu vejo que tem expandido muito isso entre as mulheres, especialmente, né, e em todos os âmbitos. A gente sempre, isso eu sempre observei lá atrás e eu também noto isso, né? Vejo que tem uma crescente, né? Eu acho que, e graças, na verdade, ao vinho ter entrado muitos vinhos, né? No Brasil, no mercado brasileiro, ter mudado, né? Mas eu acho que aconteceu um movimento na pandemia também, né? Que ajudou bastante o vinho, assim, a crescer, né? Esse interesse pelo vinho. O que você achou É, disso? Na pandemia eu achei que foi bem forte, né? Esse interesse. eu sou um pouco suspeita porque acabou calhando da pandemia, até te contando um pouquinho da minha história, como comecei a mudar a chave e começar a gostar de vinho, né? Foi numa Ah, experiência sensacional que eu estive uma viagem para a Itália, né? Itália e França, em 2019, antes da pandemia, e aí lá eu tive contato com vinho e hum, é muito obrigado, né? Todo restaurante que oferece vinho é muito cultural, né? E aí comecei a aceitar, comecei a tomar, comecei a comprar no supermercado e a questão, né, financeira também, o vinho é mais barato que água, a gente brinca, né, na Europa. Então lá que me veio né, eu sou muito chique, eu comecei a apreciar vinho na Europa. E logo que eu voltei, já com vocês, aí conheci vocês, uma amiga, né, que indicou, e sempre é importante a gente trazer, né, essa rede aí de, né, de empatia entre as mulheres. Então, eu gosto muito de fazer isso, de indicar o que é bom. E aí foi onde nós começamos. E aí comecei, sim, a não só apreciar, mas querer estudar, querer aprender cada vez mais, né? E, obviamente, na pandemia, como a gente estava muito limitado a outras atividades, então, no meu caso específico, eu degustava 2 ou 3 garrafas por semana, que era aquelas da uva que nós estávamos apreciando, né? Então, de fato, me intensificou, né? Até porque a gente ficou mais em casa, então, né, juntou a questão das condições sanitárias e a necessidade de ficar em casa. Então, realmente, esse boom aconteceu, e aí, não só entre mulheres, mas entre homens, entre todo mundo, e entre todas as bebidas, né? Mas o vinho também acabou se popularizando. Cecília, e você tem alguma uva que hoje em dia você desconhecia e agora é sua predileta, sua preferida? Alguma descoberta aí que você fez nessa tua Acho, jornada? acho que a Shiraz, eu nunca tinha ouvido falar e amei. Sempre que eu encontro, eu escolho. Nunca tinha ouvido falar. Eu conheci o básico, né? Cabernet Sauvignon, Merlot. Tem infinitas uvas aqui que a gente conhece, né, na Castalha, que eu conheci na Castalha e que hoje são minhas prediletas. É que eu não tenho uma predileta, porque eu gosto de todas, eu realmente gosto de todas as uvas, de todo tipo de vinho, que você acaba ficando bem eclética, mas acho que a Shiraz é a que mais me marcou, assim, pelo nome diferente, né? Tem até duas formas de falar, qual que é a outra mesmo? É a Syrah ou Shiraz, né? Depende se é em francês ou em inglês, né? Essas uvas, as uvas geralmente, né? A gente tem muito disso também, que às vezes as uvas têm o mesmo nome, mas com a grafia diferente, ou a pronúncia diferente, porque muda de continente, né? Do Velho Mundo e do Novo Mundo. E às vezes, gente, tem a mesma uva que muda o nome completamente, né? Lembra
quer ver? Vamos dar um exemplo aí. Lembra da Zinfandel com a Primitivo? Na Itália ele é Primitivo. Você falou que visitou a Itália, né? Você deve ter tomado muito vinho da uva Primitivo, né? E quando ela migra para os Estados Unidos, ela vira Zinfandel, né? Que não tem nada a ver com Primitivo. aula eu faltei, dessa aula eu não lembrava, não. Mas tem esse que é o exemplo mais contrastante, né? Mas existe muito disso mesmo, das uvas mudarem de nome, a mesma uva, mas com nomes diferentes. Às vezes elas não mudam de nome, não, né? Como é o caso da Cabernet, da Merlot, é a mesma, né? A mesma mesmo. Mas, e às vezes acontece isso como a Shiraz, né? Ou a Syrah, que dependendo da grafia dela, se pronuncia. E algo É encantador, né? Essa questão dos vinhos, eu sempre achei assim, para mim, pelo menos, né? Sempre foi muito assim encantador. Realmente isso, não só o vinho em si, mas toda essa cultura que rodeia o vinho, né? E isso, para mim, aconteceram muitas experiências boas na minha vida, assim, depois que eu comecei a adentrar nesse mundo, né, dos vinhos. Para você ter alguma história que te chama atenção, depois que você começou a fazer parte disso, da Castalha, tem alguma história que você lembre? De alguma coisa interessante? Não sei. surpresa mesmo, né, das pessoas de eu escolher, né, pedir o menu o cardápio para escolher um vinho. De você escolher o vinho na carta do restaurante, alguma coisa assim? Da carta de vinhos, eu me interessar por isso, então as pessoas começaram a admirar e falar, e, né, ter interesse em entender como é que eu tinha aprendido, por que que eu sabia. Então, foram situações bem bacanas que eu tenho oportunidade de compartilhar o aprendizado que temos por aqui. Então não me estranha que as pessoas te vejam mesmo com aquela mulher empoderada, né? Você chega, pede a carta de vinhos e fala, agora eu vou escolher o meu vinho, deixa que eu escolha esse vinho. Esse é bem poderoso mesmo. Isso é verdade. E, Cecília, mas assim, falando de harmonização também, você hoje, porque eu sei que o pessoal às vezes se assusta muito com a harmonização e pensa que é uma coisa que é de outro mundo. É claro que tem uma técnica, é claro que tem uma maneira de aprender, existe um passo a passo, né? Não é feito ao léu também. A harmonização não é uma coisa genérica. Você falou, antes você fazia que nem eu. Eu também antes, né? Antes do vinho, tem o antes e o depois, né? Então, assim, o antes, realmente, eu só fazia o que eu chamo de harmonização de avião, né? Era tinto com carne e branco com peixe. Que funciona, claro, mas não é a única possibilidade que existe no mundo dos vinhos, né? E você achou difícil começar a harmonizar quando você começou? Você achou assim muito desafiador? Como é que foi ali a sua experiência? No começo, assim, eu ficava meio travada, assim, tipo, eu não tinha ideias, né? Mas foi tão rica as nossas trocas entre as alunas mesmo em si, né? Porque, por exemplo, com uma azeitona, ou mesmo com salame, ou mesmo com, né, com qualquer coisa você pode harmonizar. E outro dia eu achei uma graça, a gente estava numa aula, você estava harmonizando, aí você falou assim, deixa eu dar uma graça aqui, eu não me lembro para qual era o outro par, você pegou uma azeitona e misturou com outro ingrediente, que eu não me recordo qual, que eram bem sem graça, foi até engraçado. E aí você já sentiu uma harmonização totalmente diferente. Então, assim, é romper preconceitos mesmo. Se tiver na geladeira, uma bolachinha, um pãozinho, enfim, tudo vale a pena, porque tudo realmente você torna uma experiência diferenciada, e não precisa ter nada específico, nada muito elaborado. Lógico que é muito bom também ter muito elaborado, como foi o nosso jantar. 3 Ah, pratos, sim. bacalhau, cordeiro, Aí, etc. É muito aí foi para arrasar mesmo. Aí, herege, mas assim, uma azeitona, assim, você não precisa ter, né, é. realmente grandes coisas para ter boas experiências, seja com o tipo de vinho, o preço do vinho, e seja com o que você está harmonizando. Então, diferente do passado, onde se achava que eram só classes sociais ou mesmo padrões de vidas elevadas, hoje eu sinto como realmente muito popular, né, e compartilho isso cada vez mais, porque realmente propicia excelentes momentos, né, de confraternização com os amigos, com família, ou mesmo até sozinho, porque não, muitas vezes, hoje mesmo estou aqui sozinha, acabei de trabalhar e estou aqui sextando com meu vinho e com você, e está muito bom. Estamos juntas aqui sextando, isso é muito legal mesmo. Porque o vinho, ele acaba justamente muitas vezes aproximando, né,
a gente da gente mesma, né? Porque na verdade ele é muito sensorial. Isso que às vezes eu acho que eu lembro quando a gente começou a fazer o online e tal, que as meninas se assustaram, mesmo as castalhanas lá mais antigas do presencial, elas se assustaram com essa questão, porque às vezes as pessoas pensam que eu vou conseguir fazer você sentir o seu vinho, e na verdade não, você vai sentir o seu vinho, eu vou sentir o meu, mas essa troca que você falou que é muito legal mesmo, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto, né, e eu me sinto, quer dizer, eu estou junto com vocês, eu sou castelhana também junto, né, e a ideia de que a gente compartilha muito a nossa experiência entre nós, sentindo cada um o que sente, né? O meu vinho é o meu vinho, o meu sentimento aqui, minha sensação do vinho é meu com o meu vinho. Mas quando você compartilha, é como quando a gente aprende um idioma, né, juntas, né? Cada um aprende a falar do seu jeito, mas a gente se comunica, né? Eu acho que essa comunicação do vinho, ela não importa, né? Não precisa ser no presencial. Acho que isso acontece muito, né? É um pouco a minha visão, É né, disso. Enfim. uma troca. Você consegue pela tela, né, pela linguagem corporal, compartilhar sentimentos e é muito bacana. Eu não troco online, eu acho que funciona muito bem. Lógico, o presencial traz, né, aquela energia, aquela troca de energia, mas o online é muito a vida corrida que temos com trânsito na cidade, enfim. É muito bacana a gente ter essa Você ferramenta hoje, é né? aqui de São Paulo também, né, Cecília? Você é aqui de São Paulo também, né? Eu sou de São Paulo. Paulo, você está aqui em São Paulo também. É. Mas você vê, a Castalha também online, ela possibilitou a gente conhecer a Mônica, que está lá no Rio de Janeiro, né? A Nária, que está lá no Teve Sul. algumas fora do país que tinham fuso também, né? Eu me lembro. Sim, tem na Suíça, tem na Inglaterra, tem uma aluna até lá na Califórnia. Então, É muito divertido isso também, de poder conhecer, porque abre essa possibilidade, né, de conhecer mulheres de vários lugares diferentes que estão tendo essa mesma experiência. E, além disso, a gente está degustando vinhos, né, assim, o mesmo estilo, o mesmo tipo de uva, o mesmo tipo de vinho, o mesmo tipo de país, mas cada uma com um rótulo diferente. Eu sempre comento que isso ajuda muito a gente a alavancar nosso aprendizado. Você sente isso também? claro, não, porque realmente esse é o grande diferencial. A mesma uva, mas é uma safra diferente, né? Uma forma de armazenagem diferente. Então, é bem bacana trocar essa experiência, exatamente, né, estando todas separadas, mas cada uma, né, com a sua percepção e com a sua uva específica lá e da sua região, e realmente é uma troca muito bacana. Muito joia. Eu não sei como é que você está de tempo, Cecília, mas eu queria te fazer uma outra pergunta, que talvez uma última pergunta. Mas Você você está. compromisso que eu havia te falado, mas uma última pergunta, acho que a gente consegue. Tá, então eu vou te fazer a última pergunta, então, tá bom? Eu tive já entrevistando outras alunas minhas, tal, né? Então, algumas delas me revelaram aí os seus sonhos futuros com vinho, os seus planos para 2024 com vinho, ou grande desejo para 2024 com vinho. Como a gente ainda está começando o ano, como o ano aqui no Brasil só começa depois do Carnaval, eu acho que ainda dá tempo de eu te perguntar isso, né? Qual o seu plano, o seu sonho aí para 2024? Com relação aos vinhos, à gastronomia, às harmonizações, enfim. Minha frustração, né, por ter estado na Itália e não ter acompanhado, não ter ido, né, a uma vinícola, avaliar uma safra, avaliar, né, então, meu plano para 24 é ir ao Chile, né, visitar as vinícolas chilenas, que são muito bacanas, ou mesmo Mendonça, né, Argentina, ou Chile ou Argentina, ainda estou avaliando, mas realmente visitar uma vinícola raiz mesmo, uma das melhores, para sentir na pele, conhecer e presenciar essa questão da cultura do vinho, que é sensacional. Ai, que delícia, hein? Ai, que delícia. Ai, Planejando minhas férias para fazer isso. planejar as férias. Olha que férias de vinhos deliciosas. Ai, eu gostei, gostei do plano, gostei do plano. Ai, muito bom, Cecília, muito bom mesmo. Então, querida, se você quiser deixar mais algum recado aí para as nossas amigas do vinho, tá? Eu te agradeço muito aí pelo seu tempo. E se você quiser deixar mais um último recado, a gente já vai terminando aqui o nosso café com vinho dessa noite. Meu único recado e recomendação é para que todas que estão vendo essa live agora, né, minhas amigas e minhas conhecidas e amigos também, que venham para as mulheres do vinho, que indiquem, porque não vão se arrepender, vai ser muito bacana, vamos passar momentos muito especiais.
né, trocar experiências e formar laços de amizade que serão, assim, sustentáveis e eternos, na minha opinião, porque eu comento que eu fiz amigas aqui, que eu não tenho amigas, inclusive no presencial, e realmente é muito bacana. Então, sigam aí a Lili Loureiro e avaliem aí a live, né, e a programação dos Alunas do Vinho, que é muito bacana. Essa é a minha dica. Obrigada, querida. Obrigada. Bom final de semana para você, né? Bons vinhos, bom final de semana, bons vinhos para você e para todas as amigas aqui que estão aqui compartilhando com a gente esse momento, tá? Um beijo grande, obrigada, e a gente vai se falando por aqui ou por ali, temos sempre mais coisas aqui acontecendo. Vamos sim, bora sextar agora então. Um beijo, gente. Beijo para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo.